Olá, eu me chamo Luiz Felipe e nesse podcast irei falar sobre o filme Robocop e sobre a desumanização pela tecnologia. Iniciaremos falando sobre o que o termo significa. A desumanização pela tecnologia refere-se ao processo em que os indivíduos ou grupos perdem suas características e dignidade humana devido às interações com sistemas tecnológicos que tratam as pessoas de maneira impessoal, mecanicista ou até mesmo exploratória. Esse processo pode se manifestar de diversas formas, como por exemplo nos seguintes aspectos: redução da empatia e conexões humanas, onde a tecnologia pode promover interações cada vez mais distantes e automatizadas, substituindo a comunicação direta e empática entre as pessoas. Redes sociais, por exemplo, podem criar uma fachada digital onde relacionamentos tornam superficiais e os conflitos são exacerbados pela falta de diálogo genuíno. Temos também outro exemplo como a despersonalização e tratamento como números e dados. Em ambientes corporativos ou governamentais, a automação e a coleta de dados pessoais podem transformar indivíduos em estatísticas ou algoritmos, tratando suas necessidades e características como informações a serem manipuladas, e não como seres humanos com subjetividade e complexidade. Ou seja, a desumanização pela tecnologia não é apenas uma questão de perda de contato físico, mas de transformação das relações humanas, tornando-se mais frias, impessoais e controladas por sistemas automatizados, que priorizam a eficiência ou o lucro em detrimento do bem-estar humano. Agora que o termo foi explicado, relacionaremos com o filme Robocop, de 1937, dirigido por Paul Verhoeven. A trama acontece após um policial ser morto em um combate, transformado por cientistas em um ciborgue ultra-sofisticado com o intuito de ser usado na luta contra o crime, na cidade de Detroit. A desumanização pela tecnologia é um dos temas centrais do filme, que explora como o avanço tecnológico pode transformar o ser humano em uma mera máquina, muitas vezes retirando sua identidade, autonomia e dignidade. A figura de Alex Murphy, o policial chamado Robocop, é a metáfora principal dessa desumanização, evidenciando os perigos de tecnologia quando usada para controlar, manipular ou até eliminar o ser humano em nome da eficiência, do controle social e do lucro. Eu separei alguns exemplos pelos quais Robocop aborda a desumanização pela tecnologia. Primeiro, a transformação de Alex Murphy em Robocop. O núcleo do filme gira em torno da transformação de Alex Murphy de um ser humano, com suas emoções e livre-arbítrios, em uma máquina de combate ao crime. Murphy é gravemente ferido durante a missão policial, e após ser dado como morto, a corporação Omni Consumer Products, ou OCP, a sigla, decide usar seu corpo para criar Robocop, uma figura quase totalmente mecanizada e programada para obedecer aos comandos da empresa. Nesse processo, a humanidade é extirpada e ela se torna mais uma ferramenta do sistema, sem controle sobre suas ações. Essa transformação é uma metáfora poderosa para a perda de identidade e autonomia ao ser submisso ao sistema tecnológico impessoal, prioriza a eficiência em detrimento da essência humana. 2. A supressão da memória e da identidade pessoal. Uma das formas mais evidentes de desumanização no filme é a supressão da memória de Murphy. Ao ser transformado em Robocop, suas memórias são manipuladas pela OCP, e ele não tem controle sobre quem ele é, apenas executa sua função de policial de forma automática e impessoal. As memórias pessoais de Alex Murphy, como sua vida familiar e seus valores, são gradualmente apagadas pela tecnologia da OCP, tornando o Robocop uma máquina sem alma, que age apenas programação e necessidade operacional. Esse processo de apagamento de memória e identidade pode ser visto como uma crítica à tecnologia para apagar ou suprimir aspectos humanos, como a moralidade, a emoção e a liberdade de escolha, substituindo por funcionalidades mecânicas e calculistas. A tecnologia, nesse caso, esquece o ser humano e o reduz a um conjunto de respostas predeterminadas. 3. A perda de autonomia e liberdade. Robocop é uma máquina em vários aspectos, mas ainda possui uma parte com sua consciência humana, o que cria um conflito interno ao longo do filme. Por mais que a tecnologia o tenha transformado fisicamente, ele não pode apagar totalmente a humanidade de Murphy. O filme retrata essa luta interna entre os instintos humanos e a programação rígida da máquina, onde a tecnologia tenta suprimir a vontade e a liberdade do indivíduo. A ideia de que a tecnologia se tornar onipresente e excessivamente controladora pode restringir a liberdade individual e a autonomia é uma crítica profunda à maneira como a sociedade depende de máquinas e sistemas automatizados para tomar decisões e controlar o comportamento humano. Robocop, embora tenha uma consciência humana, está preso a um sistema constantemente tentando suprimir sua individualidade. 4. O controle corporativo e a subordinação do ser humano. No filme, a OCP representa a fusão entre a tecnologia e o poder corporativo, utilizando para controlar não só o espaço público, mas também a vida de seus empregados e cidadãos. A transformação de Murphy em Robocop simboliza como a tecnologia pode ser usada para submeter o ser humano a sistemas impessoais de controle e exploração.
Nesse sentido, a OCP não está apenas criando uma máquina de combate ao crime, mas também uma máquina de controle social, em que os aspectos mais humanos e morais de seus funcionários são sacrificados em nome de um sistema mais eficiente e lucrativo. O filme critica o uso da tecnologia como instrumento de dominação, no qual o ser humano perde sua agência e é reduzido a uma função de serviço ou utilidade dentro do sistema corporativo autoritário. A desumanização não ocorre apenas pela modificação do corpo, mas pela subordinação da vontade humana ao poder externo, que usa a tecnologia como meio de controle. 5. A morte da empatia e da moralidade. Outro aspecto da desumanização retratado no filme está na forma como Robocop executa suas funções, sem mostrar qualquer forma de empatia, compaixão ou julgamento moral. Embora em sua essência ele ainda tenha um ser humano dentro de si, o lado emocional e moral de Murphy é anulado pela programação tecnológica. Ele segue ordens de formas pessoais, sem questionar as situações, os métodos ou os fins, tornando-se uma ferramenta perfeita para a repressão. Essa perda da capacidade de julgar moralmente, característica do ser humano, é uma crítica ao uso da tecnologia em sistemas que não consideram a ética ou os direitos humanos. A tecnologia, no caso de Robocop, remove a humanidade ao reduzir as pessoas a peças do sistema sem empatia. O paradoxo da humanidade corpo de máquina é o último ponto que eu venho retratar no podcast. Um dos temas mais complexos de Robocop é o paradoxo entre tecnologia que aprisiona a humanidade e a persistência da humanidade dentro da máquina. Mesmo como Robocop, Alex Murphy ainda tem flash de memórias. Em momentos de crise, sua humanidade retorna, questionando o controle que a OCP tem sobre ele. Isso levanta a questão de até onde a tecnologia pode realmente destruir a essência humana, sugerindo que, embora a tecnologia possa transformar o corpo e suprimir a identidade, ainda há algo de profundamente humano que não pode ser apagado. No final, a humanidade de Murphy ressurge e se liberta do controle da OCP, sugerindo que mesmo em um mundo altamente tecnológico, a identidade humana não pode ser completamente extinta. Essa batalha entre o corpo mecanizado e a alma humana é uma reflexão sobre os limites da desumanização pela tecnologia. Por fim, concluímos que Robocop é uma alegoria sobre os perigos da desumanização pela tecnologia, mostrando como o avanço tecnológico, quando usado de forma impessoal e controladora, pode transformar seres humanos em meras máquinas, desprovidas de identidade, liberdade e dignidade. O filme questiona até que ponto a tecnologia deve interferir nas vidas humanas e aponta os riscos de um sistema onde a eficiência e o controle sobrepõem a ética, aos direitos individuais e à própria essência humana. A luta de Alex Murphy para recuperar essa identidade é assim um lembrete de que, embora a tecnologia possa transformar nossos corpos, a alma humana busca resistir à opressão e à despersonalização. Esses foram os pontos que eu queria trazer hoje no podcast sobre a desumanização pela tecnologia, junto com o filme Robocop. O filme, lançado em 1987, está facilmente disponível na internet, então recomendo que todos assistam. Obrigado pela atenção e é isso.